e a gente já começa, tá bom? Ok, tudo certo aqui no YouTube. Então, boa noite para vocês. Dando tudo certo, a gente manda ver, não é? E hoje, eu não sei se vocês que estão aqui já viram aí, o nosso tema é um tema bem polêmico mesmo, né? Esse tema, ele surgiu aí de uma aluna, seguidora, que estava conversando comigo sobre essa questão. Então, eu decidi vir falar aqui um pouco sobre isso hoje, porque é um tema muito importante, né? E para você, mulher que dá em cima de homem no interior é chamada de puta? Olha só, hein? Nossa, para mim falar essa palavra é difícil, tem hora, sabe? Mas é isso, sejam todas bem-vindas. Joana, seja bem-vinda. Neide, seja bem-vinda. Yuri. Eu não estou entendendo, Wilkes. Acho que é isso. Mas vamos lá, né? Boa noite para vocês. Bom, esse é um tema polêmico e sejam todos bem-vindos. A primeira coisa que eu quero te perguntar, você está lembrando de agradecer? Você já está agradecendo todos os dias ou está esquecendo disso? Não esquece, tá certo? Todos os dias afirme, porque eu tenho certeza que você quer isso que eu vou te falar. Obrigada, Senhor, pelo marido maravilhoso que eu tenho. Todos os dias fale isso, mesmo que ele não seja tão maravilhoso assim, tá? Porque tenho certeza que é isso que você deseja, não é? Então vamos lá, tá bom? Jovenice, que bom que você está aqui, seja bem-vinda. Então vamos lá, você pode ter tudo o que você quiser. Tudo, imagina isso. Basta você ter atitudes e fazer o que tem que ser feito, porque se você quiser, mas não fizer nada para isso, ficar esperando cair do céu, não vai cair do céu, tá bom? Aqui na Escola do Relacionamento, nós falamos sobre tudo que é importante para você enlouquecer o seu marido na cama e fora dela, mesmo que o seu relacionamento ou casamento esteja quase acabando, tá? E é possível. Eu sou Adriane Gonçalves, da Escola do Relacionamento, e eu vou te mostrar cada particularidade dessas questões que estão relacionadas a isso aí dentro do casamento ou do relacionamento, tá certo? Então, vou repetir para quem está chegando agora: mulher que dá em cima de homem no interior é chamada de puta. Olha, gente, eu te pergunto, o que é isso para você? Isso é verdade? Ou isso é um mito? Complicado, não é? Mas é um assunto polêmico. E é por isso que hoje eu falei com vocês que realmente é um assunto polêmico. Temos muitos assuntos polêmicos, né? Mas o que é dar em cima de um homem? Dar em cima de um homem é preencher ou fornecer uma possibilidade de um momento prazeroso entre duas pessoas. No caso aqui, entre o homem e uma mulher, né? Que tem interesse aí um pelo outro, certo? E no caso aqui, eu quero dar uma ênfase maior para um casal que já está junto. Porque nós não estamos aqui para falar daquelas mulheres, mas nós estamos aqui para falar de um casal que já está junto. Como é que fica essa situação agora para um casal que está junto, né? A gente precisa ampliar os nossos horizontes e começar a ter visões diferentes, certo? Então, eu penso, e eu acho que isso deve estar no dicionário mais ou menos assim, que a mulher chamada de puta é aquela que é garota de programa, que é mulher da vida, que geralmente, na maioria das vezes, ou quase sempre, ela cobra algum valor ou alguma coisa em troca para ela transar ou para ela realizar os desejos aí de alguém, não é? Pelo menos do meu entendimento é isso, certo? E eu entendo que realmente essa frase ela é real nas cidades de interior, mas a gente precisa revisar ela e ressignificar, porque isso é muito mais profundo do que parece, né? Então a gente precisa fazer essa ressignificação aqui hoje, tá certo? E aí, o que é cidade de interior, né, gente? Besteira falar nisso, não é?
Mas cidade de interior são aquelas cidades menores, que têm culturas, na maioria das vezes, mais antigas, não é? Onde quase todas as pessoas se conhecem, é comum. Eu não sei se você mora numa cidade interior ou numa cidade maior, mas geralmente o comércio é pequeno. A casa dos vizinhos, ela é como se fosse a extensão, né, das casas de um e de outro, porque as pessoas vivem dentro das casas umas das outras pessoas, né? Todas as pessoas sabem da vida de todo mundo, certo? E assim, as coisas geralmente são mais simples, né? Nessas cidades menores. E algumas delas, por serem muito pequenas, nem têm internet. A gente pode lembrar de coisas mais antigas até, né? Cidades, mas hoje ainda tem, cidades que não têm internet, que as coisas não chegam lá com tanta facilidade. Tem aquela coisa de se chamava venda, né? Ainda tem isso, né? Mas a gente não vê tão fácil assim, a gente não mora tão perto disso, talvez. Talvez você conheça alguma. A gente chamava de currutela, não é? Essas cidades menores aí, certo? Então, gente, são muitas coisas, né? Aquelas coisas de anotar as compras das pessoas dali, daquele lugar, num caderninho, sabe? São muitas coisas para a gente pensar sobre isso. As pessoas podiam pagar na hora que desse certo, e tá tudo certo, né? E ainda existe isso. Embora a gente tenha evoluído muito, mas ainda existe, né? E geralmente essas cidades são menores mesmo, e muitas delas às vezes nem têm asfalto e são cercadas por muita paisagem, né? Pela natureza, na verdade. Então, gente, a gente precisa refletir um pouco sobre isso e entender melhor como é que funciona essa situação agora, na nossa vida hoje, na sua vida real aí, ó, independente de onde você more, sabe? Uma mulher que fica dando em cima, né, de vários homens, ou de homens comprometidos, ou de um homem, não importa se eles são casados ou se eles estão comprometidos. O que eu quero entender é o seguinte, e que eu quero que você entenda é que essa mulher que fica nessa posição e cada dia tá com um, sabe? É complicado. Mesmo que às vezes ela nem recebe dinheiro, né? Mesmo assim, ela costuma ser chamada de puta. E isso é um linguajar muito usado mais pelos homens, porque é uma palavra que ela não entra muito dentro da boca de todas as mulheres, né? E para mim, por exemplo, é uma palavra que é difícil de falar, sabe? Eu tive que vencer barreiras para poder estar fazendo essa aula aqui, porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né? O que é preciso a gente entender é que existe uma grande, enorme diferença entre essa mulher e a mulher que está em um relacionamento, né? A mulher que está em um relacionamento, espera-se que ela tenha uma liberdade para mostrar os seus desejos, os seus sonhos, as suas fantasias sexuais para o seu parceiro. Por quê? Porque a gente acredita, a gente imagina que dentro de um relacionamento é preciso que haja confiança e segurança suficiente para que os dois se divirtam, né? Para que eles consigam curtir a vida deles em conjunto e sentir prazer sexual juntos. Porque é isso que acontece com todo mundo. O grande problema é que a gente não tem o hábito de falar sobre isso assim abertamente, né? E aqui a gente vai falar sobre isso sim, porque isso é muito importante. Eu acho que é uma das coisas mais importantes, porque do convívio que eu tenho com as mulheres da escola do relacionamento que fazem o meu curso, para a maioria delas, eu posso te falar que, sei lá, mais de 80% delas têm dificuldade em falar sobre sexo. E especialmente com o próprio marido ou com o próprio parceiro, né? E a gente precisa romper essa barreira aí e começar a fazer diferente, agir diferente, certo? Então, ter a iniciativa no relacionamento é algo comum, é algo que acontece em muitos relacionamentos que estão aí, ó, super bem, né? E é muito importante para a relação se afirmar a cada dia.
Porque o sexo é um dos pilares que seguram, que sustentam essa mesa que a gente chama de casamento, de relacionamento. Se esse pilar está com a perna quebrada, não vai funcionar esse relacionamento. As pessoas vão ficar fingindo que estão se relacionando. E muita gente está nesse pé de virar irmão, de coabitar dentro de uma mesma casa e se chamarem de marido e mulher. E eu não acho que isso é bom. Então, a gente precisa lutar contra isso, né? É muito importante cada um, né, você e ele, terem a coragem de falar que tem desejo, que tem vontade, né? Vocês precisam falar que sentem desejo, né? Vocês têm que ser desejados um pelo outro, entende? Então, não tem esse negócio. É importante demais os dois terem essa coragem. Porque para o homem é mais fácil, né? Culturalmente falando, isso já é muito mais fácil. Mas a parte de prazer sexual em um relacionamento ou até em um casamento, ela deve sim ser movimentada, ser fogosa, ser ardente, sabe? E ser atrevida até. Porque isso é importante. Porque se trata de pessoas que se escolheram para estarem juntos em todos os momentos, em todos os aspectos da vida. Por isso, essa importância da gente estar falando sobre isso aqui. Se a gente vai falar sobre relacionamento, o sexo é muito importante. E a gente não pode deixar para lá, né? E no casamento, é assim, existem vários problemas, mas existe um compromisso de amor que inclui tudo, tudo que é bom na vida, tudo que é bom para o casal, tudo que vai fazer o casal se sentir bem, né? Porque isso tudo vai aumentar o vínculo entre os dois. E eu não sei se você conhece alguma pessoa, algum casal que está com dificuldade no relacionamento, se você não estiver, geralmente eles estão afastados sexualmente falando. E quando se afasta sexualmente, todos os casos que eu conheço, houve separação. Então, por isso é importante, gente. Aqui vale tudo que os dois quiserem, né? Claro que com respeito, com carinho, mas é importante, porque os desejos precisam ser realizados, as necessidades um do outro precisam ser realizadas para que isso se prolongue, né? Senão as coisas podem acabar ao meio do caminho aí. E quando a mulher é muito puritana, sabe? Muito teimosa, muito relutante, e acha que é o homem que tem que ter a iniciativa na relação, olha, quando ela acha que ele sempre tem que fazer isso, ela vai correr riscos. Ela vai correr riscos. Sabe por quê? É porque o homem, ele pode achar, assim como você pode achar quando é o contrário, mas o homem, o seu marido, ele pode achar, quando você não demonstra para ele o seu desejo, que você não tem desejo por ele, que você não ama ele, que você não gosta dele, ou até mesmo que você tem outro. Então, eu sei que muitas pessoas talvez não queriam nem ouvir isso, mas é preciso abrir, escancarar os ouvidos, porque isso é uma coisa muito importante, tá? E é isso uma das coisas que pode fazer o homem se afastar da mulher. Por ela não demonstrar o interesse por ele, ele pode se afastar, né? Ele pode achar que ela não quer ele, que ela não quer mais ter relação sexual, enfim. E ele pode ficar inseguro. E quando o homem fica inseguro, às vezes, ele pode ficar inseguro, talvez até o ponto de trair a esposa, por medo ou até por vingança, de estar pensando que ela está traindo ele. Olha só, gente, isso é muito profundo, não é? Então, presta atenção. Como é que está o seu relacionamento aí? Tá tranquilo? Vocês estão bem dentro dessas questões aí? Porque a gente precisa dar uma atenção para isso, né? E tem muitas coisas que acontecem, e agora eu vou contar um caso para vocês que eu vi acontecer, certo?
Quando eu era jovem, eu não sei, eu acho que eu devia ter lá meus 11, 12, sei lá, de 11 a 14 anos, né? Na minha cidade, que era uma cidade bem pequena, hoje ela ainda é pequena, mas já é bem maior do que era naquela época, né? Tinha uma moça, né? Que ela ganhou um apelido que eu achava, gente, por que será, né? Mas o apelido dela era cerveja quente. E aí, gente, eles colocaram esse apelido nela. Eu não conhecia ela, não. Ela era conhecida pelo nome. Depois, mais tarde, eu fui conhecê-la, né? Eu fui vê-la na rua. E ela era uma menina que ficava na mão de todos. Eu não sei, mas eu só sei que ela era tida como uma prostituta mesmo, assim. Só que eu não sei se ela cobrava, se ela não cobrava, não sei. Sinceramente, eu não sei, né? Eu não sei se era pelo simples prazer ou se ela, sei lá, ganhava alguma coisa em troca, se era dinheiro, se era alguma outra coisa, né? E aí essa situação foi indo, foi indo, foi indo, e de repente ela desapareceu do mapa. Não sei te falar o que aconteceu com ela. Então, assim, a gente precisa refletir exatamente isso. A que ponto está o seu relacionamento? Como você sente o seu prazer e os seus desejos? Eles estão sendo atendidos? Você tem coragem de demonstrar para o seu companheiro ou para o seu marido? Porque, gente, eu já fiz muitos cursos na minha vida. E em um deles, a pessoa com quem eu fiz o curso, ela tinha sido traída pelo marido por uma mulher prostituta. E aí ela foi atrás estudar sobre isso. E ela descobriu várias coisas que as mulheres faziam para enlouquecer os homens. E para fazer com que os homens lembrassem delas o tempo todo. Então, eu aprendi muitas dessas coisas nesse curso. E a gente fala sobre isso na escola do relacionamento. E coisas de casa, e coisas do dia a dia. E aí, eu fico pensando o seguinte: essa mulher que é puritana, que tem vergonha, que não sabe falar, que não demonstra o seu sentimento, ela tá dando o marido dela de bandeja para outras mulheres. Então, a gente precisa entender que a mulher que está com o companheiro ali, hoje em dia já não tem isso mais, né? A liberdade, do meu ponto de vista, ela ficou um pouco excessiva. Mas na idade dos jovens, aí às vezes as coisas são mais naturais. Eu não concordo com muitas coisas, mas eu entendo que dentro de um relacionamento é preciso que os dois se satisfaçam, né? E aí tem uma outra história que eu quero te contar de uma pessoa próxima a mim. Ela engravidou com 15 anos. Naquela época, 15 anos grávida, gente, era tipo assim, uau! Essa menina fez um absurdo. Como assim que ela transava com alguém, né? O que hoje já não é mais assim. Mas eu tive muitas alunas que engravidaram solteiras e muito novas. Mas essa menina, ela teve a filha, morou junto com o pai da filha por um tempo e não deu certo. Não ia dar certo mesmo, porque ninguém estava preparado para aquilo, né? Aí ela, né, já era filha de mãe solteira e como os estudos da psicologia falam, as histórias se repetem. Infelizmente, as histórias se repetem. Haveria de ter um tratamento para isso, porque as filhas repetem inconscientemente o que a mãe fez para honrar a mãe. Isso é comprovado por estudos. Muito triste, mas é verdade, né? Mas beleza, ela separou e aos trancos e barrancos continuou a vida, né? Foi continuar vivendo do jeito que deu com os pais, certo? E então eu penso o seguinte, né? Até que ponto a gente. Eu vou ter que beber uma aguinha aqui, gente, só um minuto. Até que ponto a gente hoje
não tem a coragem de falar dos nossos desejos, de esclarecer isso com os nossos filhos, com as nossas filhas, porque às vezes isso pode evitar muitas coisas, né? Mas vamos lá. Ela se separou. E aí, como eu era muito próxima dela, naquela época ela conseguiu um emprego no comércio da cidade, né? Tinha o seu salário, tinha a ajuda do pai e da filha, não era muita, mas tinha. E ela cuidou da filha, né? Conseguiu ter esse dinheiro para cuidar da filha, mesmo morando com os pais, e a vida seguiu. E como a gente conversava muito, e eu assim, sinceramente, eu parece que eu tive ela como se fosse minha filha, porque eu falava, meu Deus, que situação difícil, né? E eu acabei ajudando ela bastante com muitas coisas que eu já tinha aprendido, enfim. Já era casada na época, né? E aí ela foi aplicar algumas das coisas que eu tinha ensinado para ela. E, gente, com todo aquele sofrimento, mesmo assim, com aquela vivência que ela tinha tido, que foi uma coisa tão traumatizante para ela conseguiu superar tudo isso, né? Conseguiu ter uma vida diferente, conseguiu se casar novamente e teve mais filhos com esse outro marido, né? E, ou seja, isso mudou a vida dela. Ela conseguiu a superação através de técnicas de ajuda que ela recebeu e da força que ela tinha dentro dela, né? E superou tudo. Hoje ela tem mais filhos, é independente financeiramente e vive super bem. Então, tem várias coisas que estão dentro dessa situação também, que, por exemplo, a questão da. Eu bato muito nessa tecla, a questão da mulher independente financeiramente, né? É, eu acho que tem que ser assim, mas eu entendo quem não concorda comigo, certo? Porque eu acho que quando a mulher é independente financeiramente, ela fica mais madura até pelo fato de ter que trabalhar. E aí, consequentemente, ela vai ter um relacionamento mais maduro. Estando mais madura, a coragem diante de todas as atitudes na vida e no sexo com o marido, ela muda. Então, por isso que eu sou a favor da pessoa, da mulher trabalhar e ter a sua renda. Que seja em casa, fazendo coisas em casa, que seja fora, enfim, cada um escolhe. Mas está tudo certo se você não concorda com isso. Eu te entendo, mas eu sou dessa opinião, né? E aí você pode estar me perguntando, mas se eu sou tímida, se eu não tenho coragem de falar, não tenho coragem de me expor, porque a minha educação não foi essa, como que eu faço para perder o medo de ter a iniciativa com o meu marido? Olha, existem várias técnicas, né? Mas a primeira coisa é você conhecer o seu corpo. Você tem que se conhecer primeiro. E você tem que se permitir ter prazer, ter desejo, ter sonhos. Porque muitas mulheres não se permitem por causa dessa crença limitante que vem lá do passado. As nossas mães passaram isso para nós. E aí, quando eu não ressignifico essa crença e não entendo a diferença, né, de uma puta ou uma prostituta ou uma mulher de programa que ganha dinheiro para isso, quando eu consigo entender essa diferença dessa mulher para mim, eu consigo entender que eu não preciso ter essas crenças, né? E aí a primeira coisa é se libertar dessas crenças. E é isso que eu tenho falado e que eu falei hoje lá no início da nossa live. E uma das coisas que vão acontecer aos poucos, você vai aos poucos tendo coragem cada dia de fazer uma coisa a mais, né, dentro do seu relacionamento com ele, ser mais sensual. Outro dia eu falei sobre o jeito de se vestir em casa e tal, na hora que você está fazendo seus afazeres. São várias coisas, né? Então, se você não me segue ainda, nós temos YouTube, Instagram e Facebook. Um deles vai servir para você, certo? O ideal é você me seguir no YouTube, clicar lá no sininho para ativar as notificações e você receber os avisos das nossas lives sempre, porque aí você vai estar sempre atualizada com todos os aspectos aqui, né? Essa crença limitante, você tem que se livrar dela, tá?
Porque mulher que toma iniciativa é puta só aquela que ganha para fazer esse serviço, porque é um serviço, né? Então, você tem que repensar isso aí, tá bom? Você não é isso. Então, você ressignifica e segue a vida, tá? Faça isto com seu marido, você está com seu companheiro, você entende? Não é um jogo de troca por dinheiro, é diferente. É um jogo de troca de amor, de conexão, de intimidade e de um casamento que vai durar por muitos anos, se é isso que você deseja, eu acredito, né? E às vezes você pode ficar aí pensando que você não pode ter a iniciativa de ir para a cama com ele, porque você tem medo dele achar que você é sem vergonha, que essas coisas a mulher que está casada não podia fazer, dele achar que você pode ser prostituta. Gente, para com isso, né? Para com isso. Porque já não está na hora de pensar isso mais. Isso já foi o tempo. Hoje em dia está cheio de sex shop aí, cheio de artigo na internet, de vídeo, falando sobre essas coisas. Todo mundo tem acesso a isso. Então, vamos fazer também. Vamos fazer. Porque isso é para todos, né? Seu marido não vai pensar isso de você, porque o seu marido gosta, certo? Seu marido vai gostar, você pode ter certeza. Então, não confunde as coisas, certo? Você é a esposa, você não é a prostituta, tá certo? As coisas têm que ficar separadas, né? Então, se você ficar aí com esse medo de ser julgada por ele, pelas suas atitudes, por causa, né, dessas questões aí, vai dar tudo errado. Porque ele vai realmente ficar invocado achando que, né, talvez você não esteja afim, talvez você não goste dele, talvez você não gosta do sexo dele, enfim, são várias questões. E o que eu mais vejo é mulher reclamando, tá? Porque a gente tem uma crença também que a gente aprendeu enquanto criança, eu tinha, que os homens são mulherengos, que para homem é só sexo. Gente, isso não é verdade. Ou seja, isso não é generalizado, tá? Isso é diferente de pessoa para pessoa e a gente tem que entender as coisas. Então, tem relacionamentos que estão aí frios, distantes um do outro, certo? Por falta de cada um ter a coragem de chegar para falar, né? Não é culpar nenhum nem outro, é chegar para falar, olha, né? A gente está distante, eu sinto saudade, eu sinto sua falta, certo? Porque isso não tem problema nenhum, né? Isso é muito importante. Então, é muito importante e muito natural a gente falar sobre isso, embora às vezes seja difícil para você, tá? E tá tudo bem se for difícil. Vai aos poucos, certo? Não se deixa ser levada por essa crença, tá bom? Porque você pode ter a iniciativa. Não tá na moda mais esse negócio de que só o homem é que tem que ter iniciativa, não, tá bom? Você tá com o seu parceiro e ponto. E ninguém tem nada com isso. Viva o seu prazer e o dele, tá? Para um homem, na verdade é assim, os homens, eles têm uma mente diferente. Eles não falam e eles não demonstram muitas vezes. Mas para um homem ter uma mulher que entende bem o lado emocional e o sexual é maravilhoso. Para ele é como se ele tivesse encontrado ouro. É como se ele tivesse encontrado a mulher perfeita. Porque ela se deixa entregar para ele e ele se deixa entregar para ela. E é isso que precisa para um casal ser feliz e viver bem, porque isso traz felicidade, isso traz saúde, isso traz uma série de benefícios, né? Então, é importante demais você conhecer os gostos dele e ele conhecer os seus, certo? Mas para isso você precisa saber quais são os seus. Tem que ter isso claramente para você. Então, eu vou te falar algumas coisas agora para você aprender de como eles costumam apreciar na hora do sexo, para você entender. A primeira coisa é espontaneidade.
Então, os homens gostam, sabe? Ele espera de verdade. Quando ele quiser transar com a mulher, né? Que você entre no jogo dele, que você faça os desejos dele. E quando, sabe, alguma coisa não te agrada, que você fale. E muitas mulheres, gente, muitas mulheres falam comigo que às vezes têm relação, mas que estão detestando. Eu já ouvi de aluna falar que vira de costa para o marido, ele vem por trás e ela fica ali só fazendo careta. Pelo amor de Deus, sabe? Isso não é vida, não. Ninguém merece ter que passar por isso, sabe? A gente precisa parar de achar que tem que fazer X. Não, não é assim, não. Tá? Não gostou, doeu, te incomodou, tem que falar, tá? Seja espontânea, que ele vai te entender, tá certo? Ele quer que você fale, tá? Não se esqueça disso. Ele quer que você proponha as coisas sem timidez, sem vergonha. Claro que às vezes, se para você é difícil, aos poucos você chega lá. Mas ele espera que você proponha posições, seus desejos, brinquedinhos do sex shop, né? Que você faça e fale o que você tiver vontade, tá? Porque quando você faz isso, você dá para ele a liberdade de fazer também. E às vezes está ali só no papai e mamãe, está dando tudo errado, porque já ficou cansativo, já não tem graça mais, né? Então, faça as coisas sem ter vergonha na hora do sexo. Se for difícil para você com luz, apaga a luz, põe na penumbra, faz qualquer coisa, mas faz, tá? O segundo item é frases quentes. O que são frases quentes, né? Ele espera que você tenha realmente a coragem de falar que tem vontade de transar com ele. Você fala com as suas palavras, com o seu jeito, tá? Gente, isso é tudo para ele. Ele espera que você guie ele, porque ele também não aprendeu. Ele aprende, às vezes, em vídeos na internet. Né? O pai dele não ensinou para ele, assim como a nossa mãe não ensinou para nós. Ele espera que você guie a mão dele pelo seu corpo, por onde você quer que ela passe. Às vezes ele não faz como você quer porque ele não sabe. Você precisa ensinar para ele, entende? E tá tudo certo. É só fazer, porque ele vai entrar na sua, tenha certeza disso. E ele vai adorar. E isso vai trazer um prazer muito maior para vocês dois. Tem uma coisa melhor do que essa, gente? Os dois serem livres um com o outro? Não tem nada melhor do que isso, né? E outra coisa que eles gostam muito, cada pessoa é de um jeito, mas eles gostam muito, se você quiser, de gritos, de gemidos, são uma série de coisas, ou até de falar coisas eróticas no ouvido dele, ou fora do ouvido, do jeito que você sentir bem. Para eles, gente, ver a mulher se retorcendo, sentindo prazer realmente, é a coisa mais perfeita que eles podem ter na vida. Então, para isso, é preciso confiança, né? E aí, é com você. Essa confiança eu não posso te dar. O terceiro item é que ele precisa ser surpreendido. Ele adora surpresas, né? Só que você tem que ter cuidado, tá? Eu vou te contar aqui uma passagem minha para você entender. Há muitos anos atrás, já era casada, já tinha filho, numa época de casamento ruim, eu fiz um curso desses montes de cursos que eu fiz aí, entre eles um que era para autoestima e que também era de striptease. E, gente, eu saí de lá toda fogosa, né? E aí, o que que aconteceu? Eu até comprei fantasia, vendia fantasias lá, né? De sex shop. Naquela época não existiam sex shops, né, gente? Hoje em dia tá cheio, inclusive na internet. Mas comprei fantasia, tal, preparei a sala da casa. E mandei os filhos pequenos para minha mãe, né? E aí era a noite maravilhosa dos meus sonhos. Na minha cabeça, eu ia fazer um striptease para ele. O que que aconteceu? Ele chegou, ele assustou tanto, tanto, que ele me desmoronou. Eu não fiz nada, porque eu não estava preparada para o despreparo dele. Então, por que que eu estou te contando essa história minha? Aí deu tudo errado, não teve striptease, não teve sexo, não teve nada, porque eu fiquei tão assustada com o susto dele que, ó,
desandou tudo, né? Mas por que eu tô te falando isso? Porque eles adoram ser surpreendidos. Mas você tem que ir devagar, não pode ir com muita sede ao pote. Eu fui, aprendi com o meu erro, né? Paciência. Mas é isso que eles adoram. Eles gostam que a mulher tome a iniciativa. Seja de dia, seja de noite, seja no quarto, seja na cozinha, seja onde for, entendeu? Porque eles precisam de visualização. Então, você fala as coisas para ele já começa a visualizar, ele já começa a sonhar e a sentir como é que vai ser o momento, né? Então, faça isso, né? Faz coisa diferente, sabe? Veste uma roupa atraente, uma calcinha nova, uma calcinha fio dental, uma roupa sensual, uma camisola sem calcinha, um camisetão, uma camisa dele sem calcinha, sem sutiã. Inventa, inventa. Faz um monte de coisas, né? Muda de lugar. Eu falo que é igual o cachorro, sabe? Sabe cachorro macho que vai marcando o território? Você tem que fazer isso na sua casa, tá? Marca território. Cada dia você tá num lugar ali, ó, vivendo um momento legal com ele. Não tô te falando que você tá transando o tempo inteiro, não. Mas vai deixando marcas pela sua casa, porque ele vai sentar ali naquele lugar amanhã e vai lembrar. Daqui uma semana e vai lembrar. Então, faça isso. Isso é técnica, tá? Tô te dando de mão beijada aqui, certo? Use e abuse da sua criatividade, né? Uma coisa muito importante também que ele gosta é que você cumpra com as fantasias dele, que você realize as fantasias dele. Então, você escuta as fantasias dele, certo? E faz elas acontecerem na medida do seu possível. Porque talvez ele também não tenha coragem de falar. E aí, por isso que eu te falo, se você fizer, ele vai começar a fazer com você, tá certo? Não tenha vergonha, não tenha limites, tá? Busque aí essas fantasias, tá? E busque coisas que são confortáveis para você. Porque sentir dor na hora do sexo, gente, não tá com nada, né? Então, vamos combinar que você pode surpreender ele, você pode realizar as fantasias dele, mas tenha os seus limites e deixe ele ter os limites dele também, porque vai ter coisas que às vezes você vai falar não, e vai ter coisas que ele também vai falar não, tá? Uma outra coisa que é muito importante é aquela rapidinha. Muitas vezes, muitas mulheres, e eu vejo isso na escola do relacionamento, tem que ter tomado banho, tem que estar com a roupa tal, tem que ter passado perfume, tem que estar assim assado, tem que as coisas estarem nos devidos lugares, e às vezes isso fica cansativo. Então, gente, o sexo rápido, eles também adoram. Do tipo, do nada, não tem muito tempo, no meio do dia aconteceu um momento, teve oportunidade e ele quer fazer, vai lá e faz. Não perde tempo, não. Tá certo? Porque, gente, uma escapadinha de vez em quando, sabe? Não faz mal a ninguém. E mesmo que não esteja tudo lá do jeito que você queria, vai, aceita, topa, que você vai ver que é bom. E às vezes é muito melhor do que o que foi planejado também. Tá certo? Custei a entender isso. Aí depois eu vi que realmente é verdade, né? E às vezes acontece também da mulher querer os preliminares, é natural isso, porque nós mulheres demoramos mais tempo para chegar ao orgasmo do que os homens, né? As nossas áreas que nos levam ao orgasmo, a gente tem que tocar para a gente saber, para a gente ensinar para ele. E a gente realmente demora mais, isso é para todas as mulheres, né? Tem coisas que ajudam, e talvez você pode buscar isso, né? Mas quando ele não faz as preliminares, isso não significa que ele não te ama, e nem menos ainda que ele está fazendo por fazer. Não, tá? Não tem nada a ver com isso. Então, esteja aberta para novidades, para coisas diferentes. Quando você está aberta para isso, você curte muito mais e ele também. E aí você vai ver que vai melhorar o seu relacionamento, tá? E, gente, não tem idade não, tá? Qualquer idade as coisas podem acontecer, ok? Depende de cada pessoa, tá? Então não tem certo e não tem errado, não. Agora, esse negócio de falar que o homem tá lá com 50, 60 anos, que não dá conta mais, papo furado. Se ele não dá conta mais, ele está precisando de um incentivo, um médico para poder ver o que é que está acontecendo. Porque às vezes pode ser problema financeiro, problema de falta de hormônio, uma série de problemas aí. Aí a gente tem que olhar, né? Então, fica atento aí, tá?
Outra coisa, que é uma coisa muito simples e às vezes até boba, é dar a ele um bom início de dia, certo? Os homens adoram quando você acorda feliz. Gente, homem adora mulher sorrindo. Eles gostam de fazer graça para a mulher sorrir, muitos deles. Tem uns que são mais fechadinhos, né? Aí nem tanto. Mas eles adoram. Então, quando você já tipo, dá um bom dia para ele, você dá energia para ele, entende? Você está passando energia para ele. Ele já fica bem o resto do dia. Agora, quando você acorda de mau humor, meu Deus do céu, ninguém aguenta, né? Ninguém merece. Então, você não dá um bom dia, ele sai para trabalhar, já volta cansado, aí desanda tudo. Só que às vezes ele chega cansado mesmo e só quer dormir, certo? E aí, gente, o que a gente faz? Por isso, às vezes, a gente vai ter que ter relação de manhã. E se for o caso, se for preciso, acorda mais cedo um pouquinho para surpreender ele. Se os horários estão tipo sol e lua, né? Não tá dando para encontrar e não dando para dar certo. Aí você se ajeita aí, tá certo? Agora, mais um item. Assuma o comando, tá certo? Você não é puta por isso, não, tá bom? É o seu parceiro, é o seu marido que tá aí com você, tá? Então, vai lá e faz. Não espera ele ter a iniciativa, não. Não espera ele ter a iniciativa em tudo, principalmente na hora do sexo, não. Vai lá, você e faz. Às vezes você vai fazer um oral, às vezes ele é que vai fazer, às vezes você vai, sei lá, na orelha. Não sei, você vai descobrir aí os pontos dele, né? E vai mostrar para ele os seus, tá? Porque isso tudo, ó, faz as coisas melhorarem muito, tá? E eles adoram quando a mulher domina. Às vezes eles até preferem, sabe por que eles preferem? Eles preferem a mulher decidida que vai lá e faz, que domina e que seduz ele, porque às vezes ele não está sabendo o que fazer de diferente. Então você tem que aprender que ele gosta disso, tá certo? E aí, gente, somente sexo. O que é isso? Eu quero te falar o seguinte: a gente às vezes tem a vontade, o desejo, o sonho da infância, né? De querer que tudo seja perfeito, né? Que sempre tem que ser assim, tudo maravilhoso, bem arrumado, limpinho, cheiroso, sabe? Aquela coisa. Mas isso pode ser desgastante, porque isso passa a ser como se fosse um trabalho. Ah, eu tenho que arrumar, eu tenho que fazer isso, para depois fazer isso, para depois ir lá transar. Entende? Aí vira trabalho, cadê o prazer? Gente, corações, obrigada pelos corações, é isso aí, né? Então, tenha cuidado com isso, sabe? Às vezes, o homem desfruta o sexo só pelo sexo, sem preocupar com nada. Com roupa, com cama, com quarto, com cheiro, com vela, com chocolate, com sei lá o quê, entendeu? Então, você tem que entender isso, né? Nem sempre vai ter que ter preparação romântica para ter sexo aí, tá? Pensa nisso, certo? E se você quer aprender mais sobre esse assunto, sobre vários outros assuntos sobre relacionamento, me segue lá no YouTube, tá? Ativa as notificações para você receber aí sempre os avisos das nossas lives, tá? Para você salvar o seu casamento, mesmo que ele esteja quase acabando, certo? E olha, comece a partir de hoje, tarefinha para você, tá? Carinho depois do sexo, certo? Porque, gente, muitas mulheres terminam o sexo e já vão pro chuveiro. Só que eles adoram que você fique ali uns instantes ao lado deles, certo? Descansando após a agitação que acontece e compartilhando, dando beijo, dando abraço, comentando tanto que foi bom, sabe? Enfim, e às vezes isso não é comum. É importante para ele você demonstrar e falar que você sentiu prazer, que foi bom, certo? Isso é muito importante. Eles odeiam que logo depois que termina a transa, a mulher saia apressada para o banho, tá? Então, escuta isso. Isso é muito comum para as mulheres, mas isso não deve acontecer, tá certo? Aprende aí, tá? Começa hoje a falar com ele que você gosta de sexo. Do seu jeito, né, gente?
Eu estou usando aqui a linguagem de aula, tá? Eu não vou ficar falando aqui a linguagem para você. Uma hora numa aula fechada a gente fala, né? Mas os homens adoram quando a mulher demonstra que gosta de sexo, certo? Isso é muito importante para eles. Então, não tenha vergonha de querer sexo, não tenha vergonha de querer transar com ele, não tenha vergonha de propor coisas e de aceitar as coisas que ele propõe, tá? Porque, gente, só para terminar, ele vai amar se você fizer isso, tá? Esquece essa palavra que eu falei hoje, puta, esquece, tá? Porque você pode até ser a puta dele, só que você não está ganhando para isso, você está ganhando só prazer, né? Então, vá em frente e a gente se vê na terça-feira, às 19 horas, com mais conteúdo importante para você. Se você quer enlouquecer o seu marido na cama e fora dela, é aqui comigo, a melhor amiga das mulheres, ok? Beijo grande, muito obrigada por estarem aqui. Nos vemos na próxima live. Obrigada pelos corações, adorei, amo corações. Beijo grande.